foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. A pior coisa mais dolorosa que podia ter me acontecido. Olá pessoal, tudo bom? Esse é um vídeo que eu jamais gostaria de fazer, que eu nunca imaginei que eu iria estar fazendo, mas é um fato, é uma coisa que aconteceu aqui com a gente e infelizmente é uma dor que nós estamos sentindo muito forte e que eu precisava vir contar pra vocês, assim como tudo, assim como a gente conta desde tudo que acontece com a gente, né? Desde o início do canal a gente compartilha toda a nossa vida com vocês e nós compartilhamos quando nós pegamos o Cook esses dias. É inacreditável, faz pouquíssimo tempo. Então é um vídeo que eu nem me preparei pra fazer. Eu peguei aqui, sem pentear o cabelo mesmo, comecei a gravar pra vocês, porque é um vídeo que, na verdade, eu nem gostaria de estar fazendo. Então, é um vídeo zero produção, zero roteiro, zero planejamento dele. É um vídeo mais informal mesmo, porque eu nem queria estar falando sobre isso nesse momento. Mas, como eu postei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é @JessicaAsGêmeas. Muita gente já tá sabendo e muita gente tá perguntando os detalhes, então eu vim contar pra vocês como nós perdemos nosso cachorrinho. Sim, nosso cachorrinho, que estávamos com ele há 15 dias, faleceu. Então vocês vão me ver com essa cara de choro, essa cara inchada, que eu chorei ontem o dia inteiro. Ele faleceu antes de ontem à noite e eu só recebi a notícia, né? O Raí ficou sabendo antes de ontem à noite, mas poupou a gente e contou pra gente só ontem de manhã. Então chorei ontem o dia inteiro. Então minha cara tá inchada, tá? Tudo, meu olho tá todo vermelho, tô com uma olheirona. Mas não tem como eu me maquiar, me produzir, colocar uns sorrisos no rosto e contar uma notícia dessa como se fosse uma coisa que, né, fosse uma coisa normal do cotidiano, porque não é normal, não era pra ter acontecido isso, a gente nunca esperava que isso iria acontecer. Então eu vou contar mais ou menos, não, vou contar mais ou menos não, vou contar tudo o que aconteceu pra vocês entenderem, pra quem tá curioso pra saber como que um filhote de raça, um filhote que tinha pedigree, um filhote, né, que foi tão bem cuidado, perguntaram se ele caiu, perguntaram se ele não sofreu, se ele não foi atropelado, se ele... Não, gente, não aconteceu absolutamente nada de maus cuidados com ele. Eu não digo nem que nós tivemos azar de ter acontecido isso com a gente. Foi uma sorte ter passado esses 15 dias com ele. E eu tenho certeza absoluta que Deus sabia, Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabia que a passagem dele pela terra ia ser tão curtinha. E mandou pra uma família que deu muito amor pra ele. Que deu muito amor pra ele. Uma família que amou ele desde o primeiro segundo e cuidou dele com toda a dignidade, cuidou dele com todo o amor, deu pra ele realmente uma vidinha muito digna, né? Então eu tenho certeza que Deus faz tudo perfeito e que os planos dele são muito maiores que o nosso, mesmo a gente sem entender, mesmo a gente querendo questionar os planos de Deus, a gente só tem que confiar. Confiar que tudo que ele faz é perfeito, confiar que tudo que ele faz é o melhor. E mesmo sem entender, a gente tem que confiar que ele tá no controle de todas as coisas. O mais curioso nisso tudo é que o meu maior medo era esse. Eu por muito tempo, a gente demorou muito pra ter um bichinho. Eu tô casada com o Raí há 8 anos, nós estamos juntos há 12 anos. E as meninas já têm quase 4 anos. E eu sempre fui muito relutante, né, pra ter um bichinho. Porque o meu maior medo, eu falava pro Raí, mas Raí, bichinhos ficam doentes, a gente sofre muito, a gente gasta muito se um bichinho fica doente e eles morrem. Muito provavelmente antes que os donos, eles morrem, né? Um bichinho vive 15, no máximo 15, 20 anos, mas uma hora ele vai morrer. Geralmente cachorros assim vivem 12, 13, sei lá. Mas uma hora ele morre. E eu tive um bichinho, eu já tive vários bichinhos na minha vida. E um em especial que era muito apegado a mim, que era o Gold, era um gatinho. Ele faleceu, ele ficou com a gente, não sei, uns 4 anos, 3, 4 anos. Mas quando ele faleceu, não sei se até um pouquinho mais, ele faleceu de um probleminha do rim. E eu cuidei dele, levei ele várias vezes. Ele teve que fazer várias cirurgias, porque ele dava pedrinhas, né? Ele não conseguia urinar. Então eu levei ele várias vezes, cuidei. Ele teve que usar fralda um tempão. Dormia comigo, perdi várias noites com ele, cuidando dele pra que ele ficasse bem. E depois de bastante meses, assim, sofrendo, ele faleceu. E eu sofri demais. Eu sou muito apegada. Eu sou muito desapegada com coisas. Eu não me apego com coisas. Eu dou embora as coisas. Eu deixo, né... dou as roupinhas, carrinho. Eu não sou apegada com coisas, mas eu sou muito apegada
com pessoas e quando eu tenho bichinhos, né? Então por muito tempo eu falava, não, eu não quero bichinho, eu não quero bichinho, porque bichinho, além de um trabalhão que dá por ser uma vida, é um filho, é uma pessoa da família, né? Uma pessoa não, é um ser da família. Então eu fui muito relutante a ter um bichinho. E quando a gente teve, eu não esperava, eu esperava que a gente sabia que a gente ia ter que passar por um processo de morte de um bichinho, mas não tão cedo, gente, muito precoce, foi muito injusto o que aconteceu com a gente, foi muito, 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 muito injusto, muito injusto, muito injusto. Mas temos que confiar em Deus, se a gente não confia, né, a gente não tem propósito de vida. Então o que aconteceu com ele? O Cook chegou pra gente muito quietinho, muito bonzinho. Na primeira noite dele, ele não chorou a noite inteira. Na verdade, ele nunca foi de chorar, assim. Ele não chorou nenhuma noite, ele dormia a noite inteira. E a gente questionou, né, a pessoa que entregou o cachorrinho pra gente, o veterinário, né, porque ele tinha um veterinário, ele tem um contrato, a gente questionou e o rapaz falou, não, vocês deram sorte de ter um cachorro quietinho. Aí nós trouxemos ele pra chácara com todos os cuidados, né, que não pode ter contato com outros cachorros, que não pode ir na rua. A gente tomou o maior cuidado do mundo com a relação à grama, porque era um filhotinho. Então tudo que passaram pra gente, né, que a gente falou que estava num lugar que tinha gramado, foi passado pra gente, porque a grama, o risco da grama é o carrapato, então a gente ficou bem de olho nisso, né? Com bastante cuidado. E ele passava a maior parte do tempo dentro de casa. Ele dormia dentro de casa. Mas ele não foi um cachorro que quis destruir chinelo, que quis roer pé de cadeira. Ele nunca fez isso, nunca. E eu falava assim, nossa, ele é muito bonzinho. E como ele é a raça mais inteligente do mundo, então, ele é um cachorro muito inteligente. Então, né, estávamos apegados a isso. Só que ele veio pra gente já fazendo um cocôzinho um pouquinho mole. Não mole, mas mais pastosinho. A gente achou que era normal, porque ele era filhote, a ração é muito gordurosa. E aí foi passando os dias e ele um cachorrinho muito quietinho, que não chorava, que não brincava muito. Raras vezes ele pegou e correu e brincou. Ele era sempre muito amuadinho. Aí, eu conversando com uma amiga que é veterinária, falei, Mai, a Mayara, um beijo, minha amiga Mayara querida, que estudou comigo na escola. Hoje em dia ela é uma excelente médica veterinária. Falei pra ela, Mai, ele faz um cocô mais pastoso, não líquido, mas também não um cocôzinho, né? E a saúde do cachorro a gente vê pelo cocô. E aí ela falou, Gé, ele é filhotinho, ele tinha uns 10 dias com a gente só. Isso foi hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta e vocês estão vendo na quinta. Isso que aconteceu, essa conversa com ela foi na terça-feira passada. Faz uma semana e um dia, 8 dias. E aí eu falei com ela, falei, Mai, ele faz um cocôzinho assim. Ela falou, vamos vermifugar ele? Ele já foi vermifugado no canil. E a gente perguntou, porque a gente não pegou ele direto do canil, né? Teve um intermediador. Perguntou pra esse veterinário se precisaria vermifugar. Ele falou, não, a vermifugação dele tá ok. Vermifuga ele 3 dias antes da vacina, que seria após 21 dias que estivéssemos com ele. Quando ele chegou pra gente, ele tomou vacina no mesmo dia. E aí a minha amiga falou assim, olha, mesmo ele falando que não precisa, se ele tá com o cocôzinho meio mole, vamos vermifugar. Eu não me senti assim em paz de dar um remedinho pra ele ou não. Levamos ele, pagamos uma consulta, levamos ele no veterinário. O veterinário vermifugou ele lá, nem pensou 2 vezes, falou, não, vamos vermifugar, se ele tiver alguma coisa vai sair no cocô. E aí à noite ele começou a fazer cocôzinho de verme. E isso uns 10 dias que tava com a gente. Só que assim, pelo tamanho, pela quantidade dos vermes, o verme nasceu com ele, né? Não tinha como ter se formado. É muito comum os vermes, a verminose em filhotes, pelo que me falaram. Mas ele começou a fazer muito, assim, muita quantidade. Aí eu comprei vermífugo de humano, né? Dei pras crianças, a gente tomou também. E aí a minha amiga falou, não, 3 dias ele vai estar outro cachorro. Vai estar muito bem, ele vai ficar um pouquinho mais abatido. Porque quando o verme morre no corpinho do cachorro pra poder sair, ele solta uma toxina. E isso o veterinário que a gente levou, ele também, que vermifugou ele dentro de um hospital veterinário, falou isso também pra gente. A minha amiga foi me auxiliando. Vai soltar essa toxina no corpinho dele, mas em 24 horas ele vai voltar ao normal. Só que foi muito verme. E aí a orientação foi, vamos dar 3 dias de vermífugo pra ele, porque se ele tiver giardia, que é uma outra doencinha causada por não sei se é bactéria ou protozoário, mas coisas relacionadas a isso, vai matar também. Demos o vermífugo por 3 dias pra ele. Só que desde o primeiro dia do vermífugo, e o vermífugo
o que tá escrito, foi o vermífugo que tá escrito no contrato dele e também o vermífugo que é o melhor que tem pra cachorro. Então a gente deu tudo conforme orientação médica, não fizemos nada por nossa conta e mudamos, falamos, vamos começar a mudar a ração dele pra uma ração melhor. Ele já tava comendo uma ração muito boa, a gente começou a misturar pra ele não sentir tanto. Só que desde do primeiro dia do vermífugo ele já não queria mais comer. Ele não comeu, ele só queria beber muita água, bebendo muita água e comia muito pouquinho. Aí ele começou a dar uma melhorada. Aí realmente passou as 24 horas do vermífugo, ele já deu uma melhorada, ele começou a querer brincar. Até um vídeo que eu gravei pintando o muro, ele já tava querendo brincar com a gente. Ele já começou a ficar um cachorrinho mais ativo. Aí tudo bem. Aí isso foi na terça, passou na quarta, ele tava mais assim, na quinta ele começou a melhorar. Na sexta-feira meu irmão e minha cunhada vieram dormir aqui pra passar o final de semana. Graças a Deus, porque Deus prepara tudo. Eu não estava sozinha. Na sexta-feira ele chorou muito de noite. Muito. Aí eu pensei, bom, ele tá crescendo, ele tá ficando um pouquinho mais velho, tá ficando mais manhosinho, né? Normal, quer dormir com a gente, porque ele não dorme com a gente, né? Ele tinha uma caminha, mas dormia aqui no quartinho do lado. Aí falei, bom, deve ser porque ele viu as pessoas, tem mais pessoas aqui e tal. Aí o Rai, no meio da noite, deu mais comidinha pra ele, achou que ele tava com fome e tal. No sábado de manhã, gente, ele acordou muito mal. Ele acordou balançando a cabecinha. E nós estamos numa região, né, estamos no inverno, estamos numa região de chácaras que é mais friozinho, por mais que ele tenha cobertinha, caminha, roupinha, né. Falei, bom, será que não foi algum ventinho que tá doendo o ouvidinho dele? Não mediquei, não, ele tava chacoalhando a cabecinha e com muita dor. Só que a dor dele não, a gente apertava o ouvidinho e ele não chorava. A dor dele era na barriga. Você põe a mãozinha e ele fala... Nossa, gosto nem de lembrar. Aí o Rai levou, antes da nossa festinha junina, enquanto eu tava preparando as coisinhas, o Rai levou ele no médico pra ver a questão se não tinha nada no ouvidinho. O médico olhou o ouvidinho dele, fez uma limpeza no ouvidinho pra ver se não tinha nada. E não tinha. E aí constou que ele tava com dor na barriga. Contamos todo o caso dos vermes, que ele soltou bastante verme. E o médico falou, olha, é muito provável que ele esteja com uma infecção gastrointestinal, porque ele tá com muita dor. Aí deu uma injeçãozinha pra dor nele e voltou pra cá. Só que, gente, ele passou muito mal. Aí a gente fez a festinha junina, deixamos ele aqui bem quietinho, na cama, tanto que vocês nem viram ele na festinha junina. Ele cobertinho, ele tava lá na cama do meu irmão com as coisinhas da neném. Então toda hora entrava alguém, vinha ver ele quietinho. Falamos, vai passar a dorzinha dele, ele vai ficar melhor. Só que ele piorou num grau, assim, 500 vezes mais. Ele ficou muito ruim. Foi passando as horas, ele foi ficando muito ruim. Levamos ele no veterinário de novo e explicamos. Aí o veterinário falou assim, olha, então eu vou dar uma injeção de Tramal pra ele e ele vai dormir, porque ele tava exausto. Ele não tinha dormido à noite, ele não tinha dormido durante o dia. Ele tá exausto. E eu falo que graças a Deus que meu irmão tava aqui com a minha cunhada, porque... É perto, mas não é tão perto, né? 20 quilômetros o veterinário daqui. Então o Rai ia com meu irmão, a gente ficava aqui, ele voltava e ficou fazendo essa ida e vinda. E eu com as crianças, não tinha como eu enfiar as crianças dentro do carro, ficar levando pra veterinário, né? Num momento como esse, que a gente nem pode fazer descer do carro e tudo. Aí o médico deu uma injeçãozinha de Tramal pra ele e falou, olha, ele vai dormir, ele vai conseguir, vai passar toda a dor. Pra quem não sabe, Tramal é uma medicação muito forte, eu já tomei, que tira a dor, qualquer dor com a mão. Eles dão em pós-cirúrgico, tira a dor com a mão, assim. Eu já tomei algumas em crise de enxaqueca muito forte, eu tomei Tramal. E aí ele vai dormir, ele vai tirar a dor dele com a mão, ele vai dormir. E aí amanhã, que isso já era de noite, amanhã vocês tragam ele aqui, que hoje ele já sofreu bastante, ele sentiu muita dor, ele tomou injeção, depois tomou outra injeção. Tragam ele aqui que a gente vai fazer exames nele pra ver de onde tá vindo isso. E esse veterinário é 24 horas. Mas ele falou, deixa ele pra casa, descansar. Quando a gente trouxe ele pra casa, ele convulsionou. A gente trouxe ele pra casa, ele não passou a dor dele nem com Tramal e ele convulsionou. Aí a gente entrou em desespero e levou e ele ficou internado. Que aí realmente não era só uma dor de barriga, porque parecia uma dor de barriga, uma cólica estomacal, né? Uma cólica aguda, uma dor aguda de cólica, né? Ele não tava vomitando, ele não tava com febre, então não parecia nada muito sério, mas quando ele convulsionou, aí não, aí é uma coisa
neurológica, né? Então é uma coisa que tá realmente muito grave. Então ele convulsionou, a gente levou pro hospital e ficamos apreensivos, mas a gente tava na certeza de que a gente não tinha como pegar a estrada, 2 horas de estrada pra levá-lo até o lugar onde nós pegamos ele. A gente não tinha como expor ele a uma estrada tanto tempo, né? E então a gente levou ele aqui mesmo, perto da nossa chácara. Ele ficou internadinho e ficaram acompanhando a glicose, acompanhando febre, e fizeram vários tipos de exames, exame para sinomose. São coisas que eu nem conhecia, nem sabia que essas coisas existiam, né? Exames para sinomose, exames hemograma para ver, e ele tava com uma anemia muito forte, mesmo comendo bem, porque ele sempre foi um cachorrinho que comeu muito e ele tava magro. Os vermes comiam todos os nutrientes dele. É uma coisa que ele nasceu com isso. Ele veio da placenta da mãe dele, que provavelmente não era vermifugada. Ele não foi vermifugado no canil. Ele veio pra gente com verme muito severo, assim, uma coisa muito forte nele. E todos os veterinários falaram assim: olha, cachorro não morre de verme. É super normal o cachorrinho ter verme, ainda mais filhote, mas isso não mata, fica tranquila. Então a gente tava tranquilo que ele ia sair dessa. E aí ele ficou internadinho. No domingo nós fomos até lá. O médico falou assim: olha, ele melhorou muito. Ele tá muito melhor, acho que eu vou até dar alta pra ele. Porque ele tava com anemia, mas eles estavam dando coisinha no soro pra ele, então ele tinha levantado. Aí o Rai tava lá esperando lá dentro, né, conversando com o veterinário. Ele teve uma diarreia muito forte e aí caiu de novo. Então o veterinário falou: opa, ainda bem que deu isso aqui, então eu não vou liberar. Vou continuar o acompanhamento, os exames estavam saindo. Vou continuar o acompanhamento com ele. E então hoje não vai sair. Aí na segunda-feira a gente foi até lá de novo. O veterinário falou assim: olha, ele teve uma convulsão essa noite, e então quando eles estavam tentando tirar o remedinho da convulsão, ele convulsionava, então não estavam conseguindo segurar ele sem a medicação. O que não é bom, porque aí não poderia voltar pra casa. Mas eles estavam controlando glicose, estavam controlando tudo. Só a convulsão que eles tentavam tirar o remedinho, ele convulsionava. Então o médico falou: olha, ele teve uma convulsão e ele deu uma piorada na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira à tarde, aí na segunda-feira meu dia já acabou. Eu fiquei muito mal. Até postei a fotinho, porque no domingo eu tava muito esperançosa. Porque ele tinha melhorado muito. Ele teve uma diarreia, ele deu uma caidinha na glicemia, na pressão, né? Então eu falei: ele vai se recuperar, ele vai ficar com um sorinho lá e tomando a medicação no sorinho até o organismo dele conseguir expulsar tudo que tem de mal, né? Expulsar toda a infecção. Ele tava tomando antibiótico, expulsar tudo que tem de mal. E ele vai se recuperar. No domingo eu passei um dia muito bem de saber que ele não tava com dor, muito bem de saber que ele tava melhorando. E sempre orando muito a Deus. Aí na segunda-feira que veio a notícia que ele piorou, eu fiquei muito mal. Tentamos levar as meninas pra ver ele, só que eles não deixaram, né? Por conta da pandemia e tudo, não estão liberando visita pra criança. Porque as meninas ficaram muito aflitas, assim. Elas acompanharam tudo. Na segunda-feira, a hora que ele levou ele internar, elas já tinham dormido. Então no domingo elas acordaram: cadê o Cook? O Cook tá internadinho e tal. Enfim, aí na segunda-feira a gente passou um dia muito pesado, muito mal, muito triste. Aí na segunda-feira mesmo, às 7 da noite, o médico mandou uma mensagem pro Rai, ligou pro Rai falando que ele não tinha resistido. Ele deu uma convulsão e parou. E aí eles tentaram reanimar e ele não voltou. Só que o Rai tava trabalhando, né? E eu aqui na chácara. Porque eu nem poderia sair daqui de perto. E aí não tinha mais o que fazer. E aí o Rai não me contou, porque eu tava sozinha com as crianças. Ele veio pra casa, a gente já tava dormindo. E aí ele me contou na terça de manhã. Gente, e hoje é quarta, né? Tô gravando esse vídeo na quarta. Foi a pior coisa, assim. Eu não esperava que ele ia morrer, sabe? Eu tinha muita fé que ele ia sair dessa. E aí meio que a toxina dos vermes envenenou ele. Causou um mal muito grande nele, uma coisa muito atípica. Ele já devia ser um cachorrinho com a imunidade muito baixa. Ele já tomou a primeira vacina com o verme, uma coisa que não poderia ter acontecido, porque o verme deixa a imunidade do cachorrinho muito baixa. Então ele não poderia ter tomado essa vacina com o verme desse jeito, mas ele tomou antes de entregarem pra gente, não foi a gente que deu, né? E talvez ele não tenha sido vermifugado nunca, desde que ele nasceu. Ele veio pra gente com 45 dias. E aí quando a gente deu a vermifugação pra ele, correta, certinha, ele soltou, mas aí ele não aguentou. Então foi muito triste contar pras meninas. Elas estão assim, elas não entendem muito ainda. Elas
ficam nessa de, ele morreu, e agora, tal, aí a Anne era muito apegada com ele. A Anne pegou a cobertinha dele ontem o dia inteiro e ela chorava, eu quero ver o Cook, cadê o Cook? Aí a gente falou que o Cook virou uma estrelinha, e aí elas ficaram ansiosas ontem à tarde, assim, quando foi umas 5 horas que aqui escurece cedo, elas ficaram na porta de casa esperando escurecer muito pra elas verem o Cook, que era uma estrelinha, pra elas verem a estrelinha do Cook no céu. Foi muito triste, foi muito, muito pesado, muito, muito triste. E aí a gente não enterrou ele ainda, ele tá lá congeladinho na câmara fria, lá no veterinário, porque precisar fazer um exame de necrópsia, com um exame mais específico, ele tá lá, ainda dá pra fazer. Então ele tá no veterinário congeladinho. E aí quando liberarem ele, a gente vai enterrar ele aqui. Mas, gente, isso foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. A pior coisa mais dolorosa que podia ter me acontecido. Foi muito triste, tá sendo muito difícil. A gente se apegou muito nele, né? Com esse negócio da pandemia, da gente não poder estar perto das pessoas que a gente ama. A gente viu meu irmão e minha cunhada 2 vezes, eu vi minha amiga Dani 2 vezes. Então, que são pessoas que estão de quarentena. Mas a gente não tá junto com as pessoas, né, que realmente a nossa família. Então a gente se apegou muito nele, muito, muito, muito. Ele já era nosso filhinho, membro da nossa família. Então foi isso que aconteceu. As crianças estão bem, porque graças a Deus elas não entendem muito bem ainda. Elas sofreram muito, mas elas não têm essa dimensão, elas não ficam lembrando muito. A Anne fala, queria o Coquinho de volta. A Mel fala, vamos pegar outro cachorrinho, mas elas não têm dimensão de morte ainda, que morreu, nunca mais vai ver. Mas eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter vivido com ele esses um pouquinho mais de 15 dias. De ter tido a oportunidade de socorrer ele, de ter tido condição de dar o melhor tratamento que a gente pôde, de dar a melhor ração pra ele, de dar o melhor tudo. E o mais importante, a gente deu muito amor pra ele, muito, muito, muito. Ele foi muito amado nessa vida tão curtinha que ele teve. Deus já sabia que ele ia ter uma vida curta, mandou pra gente, pra uma família que tava com muito amor pra dar. Então a gente fazia muito planos dele correndo por essa grama, dele bem grandão. A gente comprou uma cama grande pra ele, porque eu falei, não, vamos pegar pequenininha, porque logo ele vai estar enorme. Ele tinha uma patona grande já, então a gente fazia muito planos com ele. Foi muito terrível isso. Eu não vou nem falar. Espero muito que vocês tenham gostado, porque não é um vídeo que ninguém gostaria de estar vendo. Mas só pra vocês entenderem, tá doendo muito ainda. Talvez se eu não postar vídeo nos próximos dias é porque não tenho condição de postar, sei lá, vai se vou me recuperando, mas não sei como que vai ser os próximos dias. Cada dia que passa vai amenizando a dor e vai ficando as coisas boas, né? Mas então é isso, essa foi a nossa triste história com o nosso cachorrinho. E o lugar que a gente pegou o cachorrinho não deu a menor. Simplesmente nem responde mais a gente. Como se fosse uma coisa tão simples, né? A gente não pegou um iPhone e deu problema. A gente pegou uma vida, a gente pegou um membro da família que morreu, que faleceu, que nunca mais vai voltar. Que não pode ser substituído assim simplesmente por outra coisa, outro bichinho assim tão rápido, né? Não é ele, e ele não merecia ter passado por isso. Se ele tivesse sido cuidadinho, entregado ele pra gente cuidadinho, ele foi muito bem cuidado aqui. Ele não precisaria ter passado por isso. Mas quem é a gente pra questionar e pra tentar entender os planos de Deus, né? Os planos de Deus nunca é pra gente sofrer, mas sim pra gente aprender, pra gente amadurecer, pra gente evoluir. Então é isso. Essa foi nossa história. E até o próximo vídeo. Se os próximos dias não tiver vídeo, vocês já sabem e me entendem o que foi que aconteceu.